Livro do profeta Isaías, capítulo 53, está escrito assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma. Quando der ele a sua alma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a cruz de Cristo, a maior expressão de amor. Nós falávamos um pouco mais anteriormente, no início do culto, sobre este comportamento de algumas pessoas de achar que se mede o amor de Deus a partir das bênçãos que Ele te dá, das coisas que você consegue conquistar. E tem outros que ainda têm a audácia de dizer: Deus não me ama mais, porque não dá certo isso, não dá certo aquilo. E eu quero nesta noite, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, repreender esta fala. O Espírito Santo de Deus vai nos exortar que se você faz isso, nunca mais faça isso, porque isso não é bíblico. E se te ensinaram você a fazer isso, te levaram, impulsionaram você, encorajaram você, influenciaram você a ficar falando essas coisas, não repita isso, porque isso é anátema, é maldito diante do Senhor. Você está literalmente ignorando o sacrifício da cruz. Você está literalmente repudiando, não está reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por amor à sua alma, por amor a você. Tem gente, como eu disse, que tem capacidade de daqui de cima pregar esses absurdos, queridos. Dizer: olha, Deus vai provar para o diabo o quanto ele te ama, Deus vai provar para você o quanto ele te ama, vai abrir isso, abrir.
Não ouça isso, irmãos. Isso é anátema, é maldito isso. Não é verdade, irmãos. Amor de Deus por nós não se prova a partir daquilo que Ele faz por nós. O amor de Deus já foi provado para nós, já foi mostrado a nós. O Senhor já demonstrou o seu amor por nós na cruz do Calvário, é o que acabamos de ler aqui esta noite. Vejamos, no título desta introdução, irmãos, como acabamos de dizer, a cruz de Cristo, a maior expressão de amor a mim e a você, ela traz já na introdução desse texto 3 verdades sublimes que precisam ser destacadas já no início sobre a cruz de Cristo. Primeiro, a cruz de Cristo é a prova mais eloquente, é a expressão do amor de Deus mais eloquente de Deus por você. Primeiro, Deus ama você. Ele não escreveu esta verdade em letras de fogo nas nuvens para que todo mundo visse, mas revelou esse amor na cruz, no seu próprio Filho. As marcas do amor de Deus por você estavam no corpo do seu próprio Filho, Jesus Cristo, o justo, não tinha pecado, um sangue vertido inocentemente, mas fez isso. Ele, sendo bendito, se fez maldito por causa de mim e de você. Ele tomou para si os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas mentiras. E Deus fez isso, Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós, porque estávamos desgarrados, como ovelhas perdidas que não tinham nenhum aprisco. Então Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, o fato de ter Cristo ter dado sua vida por nós. E detalhe, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda cheios de defeito. Olha, irmão, irmã, você é tão especial para Deus que Ele amou você de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único filho por amor a você. Ele se entregou a si mesmo por causa de você, por causa de mim. Então não se mede o amor de Deus a partir das bênçãos que recebemos. O amor de Deus por mim e por você é sem medida, é amor ágape, sacrificial. Segundo, a cruz de Cristo, queridos, não foi um acidente, não foi algo que aconteceu na trajetória, na missão de Jesus que deu errado, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. A cruz de Cristo sempre esteve incrustada no coração de Deus. Incrustado sempre esteve no coração de Deus. A obra da cruz desde a eternidade. Cristo veio para morrer. Ele veio para ser sacrificado, Ele foi morto desde a fundação do mundo, Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante e também fiador. A nossa dívida era impagável, nós não tínhamos condições de arcar com esta dívida, os nossos pecados eram muitos, e nós não tínhamos saldo nesta conta, as nossas obras não teria e não tem, jamais terá condições de nos justificar diante do Senhor, porque se um momento nós estamos ligados com o Senhor e no próximo momento tropeçamos, erramos, falhamos, caímos, entristecemos o coração do Senhor e entramos em débito. Se não tivesse as infinitas misericórdias do Senhor sobre mim e você, nós seríamos consumidos. Mas a causa de nós não sermos consumidos são as infinitas misericórdias de Deus a mim e a você. E então, a cruz sempre esteve incrustada no coração de Deus, selada, sempre esteve pregada no coração do Senhor, sempre esteve diante dos olhos de Cristo. A cruz, e Ele jamais recuou dela, Ele jamais virou as costas ou quis repudiar ela, mas Ele marchou para ela como um rei caminha para tomar posse da sua coroação. Assim foi Jesus para a cruz. Ele não desistiu dela, Ele sempre esteve com a cruz sobre os seus olhos,
Ele sempre esteve preparado para ir. E por quê? A pergunta é por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira, que Ele teve a audácia de tal maneira de se entregar a si mesmo ao nosso favor, para pagamento e remissão dos nossos pecados. Em terceiro, a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício, o gesto mais audacioso. Ele deixou a glória, o trono, esvaziou-se de si, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, deu a sua própria vida. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É nisso que é expressado o amor do Senhor a mim e a você. Não é em bênçãos, pois a maior bênção Ele nos deu, o seu próprio Filho, Cristo Jesus. A maior bênção Ele entregou sobre a nossa vida. Então, tudo explica agora daqui para frente. Mas a verdade é que ainda fica no nosso coração. Então, irmão, quem levou Jesus para a cruz? O que levou Jesus? Bom, a morte de Cristo não foi determinada pelos fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o sinédrio o sentenciou. Não foi morto porque Pilatos o entregou. Ele não foi morto porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, ou talvez porque Pedro o negou. Ele não foi morto porque os soldados o pregaram na cruz. Então, por que Jesus foi para a cruz? Por quê? Os nossos pecados levaram o Senhor Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus na cruz. No versículo 4, 5 e 12, deixa bem claro: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo de número 12 diz assim: por isso eu lhe darei como sua parte, os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto ele derramou sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então a resposta: quem levou Jesus para a cruz? Eu e você. É a nossa culpa, por causa das nossas transgressões, foram os nossos pecados, foram as nossas imundícies, os nossos pecados. O que matou o Senhor Jesus não foram os açoites, não foram os soldados. O que matou o Senhor Jesus, nem o suplício da cruz, a dor da cruz, a vergonha da cruz, a humilhação da cruz, fomos nós. Foram os nossos pecados que levou Cristo Jesus para a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, Ele sorveu, Ele bebeu até o último gole da taça da ira de Deus, e estava sobre nós. Ele sorveu, Ele bebeu, Ele sugou, Ele bebeu até o último gole da última gota da ira de Deus. A taça estava cheia, porque nós estávamos distantes do Senhor, afastados, depravados dos nossos pensamentos, mortos em delitos de pecados. Então toda aquela ira estava para vir sobre mim, sobre você, estava para ser despejada sobre nós,
mas foi lançado em Cristo, seu próprio Filho. Então a resposta: quem levou Jesus para a cruz? Eu e você. Foram os nossos pecados, foram as nossas imundícies, as nossas mazelas, os nossos pecados que tiraram a vida de Jesus Cristo. Na cruz, ele foi feito pecado por nós, e a espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. A lei imperou sobre Jesus, a lei cobrou de Deus os pecados meu e seu, que ele tomou para ele. Então, a própria lei foi cumprida em Cristo Jesus. A lei cobrava, o salário do pecado é a morte, e então foi lançado sobre ele o juízo de Deus. E por causa de mim, de você, a nossa culpa estava sobre ele. O amor de Deus, então, que agora está sobre nós, levou Jesus para a cruz, para que os nossos pecados fossem depositados sobre o seu próprio Filho. O Pai levou Jesus, o seu próprio Filho, para a cruz. No versículo 4, parte B, diz assim: ferido de Deus e oprimido. Versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo de número 10, todavia ao Senhor agradou moer e enfermá-lo, quando der ele sua alma como recompensa ou pagamento de nossos pecados. Ou seja, nós e Deus levou para a cruz. O Pai agradou moer o seu próprio Filho. O Pai literalmente fuzilou o seu próprio Filho. O seu próprio Pai o entregou sobre os homens. A espada da lei caiu sobre ele. Jesus então não foi para a cruz porque a multidão sangue sedenta gritava: crucifique-o, crucifique-o. Ele não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro o negou com sentimento de medo, ou sentenciou covardia. Os soldados pregaram na cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o próprio Pai entregou ele. O próprio Pai o entregou por amor, e por amor a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. O próprio Pai agradou moer o seu próprio Filho. Em terceiro, Jesus foi voluntariamente para a cruz. Quando nós olhamos para o versículo de número 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si. A ideia é, pegou para ele, assumiu a culpa, retirou de nós, entrou em nosso lugar. Ele absorveu para ele, porque sabia que nós não tínhamos condições. No versículo de número 10, todavia agradou o Senhor moer ao enfermar, quando ele der, ou seja, o próprio Filho se rendeu aos desejos do Pai, o próprio Filho se rendeu à vontade do Pai, ele se entregou ao Pai, ele lançou-se ao Pai e disse: olha, pode fazer o que o Senhor quiser, estou pronto para realizar esse feito. No versículo de número 11 diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ou seja, foi ele que decidiu fazer esse trabalho, foi ele que decidiu praticar esta obra feita, tão justa, tão perfeita, foi ele que decidiu fazer isso, ele tomou para si, ele decidiu. Aqui declara voluntariamente Jesus, ele toma esta responsabilidade, e o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, porque, irmãos, nenhum de nós tem capacidade disso. Morrer por outro alguém, decidir ter um amor ágape sacrificial, ao ponto de se entregar por amor ao outro. Mas Jesus fez isso, irmãos. Jesus tomou esta responsabilidade. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por amor a nós. Olhando para nós e sabendo que nós não tínhamos condições, não tínhamos jeito de resolver essa questão tão difícil,
não tínhamos condições de nos reconciliar com Deus. E tem muita gente por aí pregando salvação por obras, anátema, maldito. Salvação, irmãos, ela vem antes das obras. Há mais de 2000 anos atrás, as obras são evidências de alguém salvo. É o trabalhar do Espírito Santo a partir do momento que a pessoa se entrega a Jesus. Agora, ele é selado com a palavra, ele reconhece o amor, o trabalho que Jesus fez na cruz. E agora, como cantamos, ele é grato ao Senhor. E esta gratidão faz ele amar o Senhor cada dia mais e mais por aquilo que ele fez por ele. E é o Espírito Santo que trabalha no coração do homem agora. É o Espírito Santo que zela agora. E agora os frutos, que são as obras, testificam que aquele homem está salvo, aquela mulher está salva, reconheceu a obra da cruz, reconheceu que Jesus é o teu único Salvador e suficiente, não precisa mais nada. E agora ele é movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós perguntamos, que tipo de sofrimento o Senhor Jesus suportou? No versículo de número 3, exemplifica bem. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Bem, Jesus suportou sofrimento moral e também espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo aos homens verem a situação que ele estava. Não é porque Jesus era feio, não é isso, irmãos. A expressão aqui, virar o rosto, não tinha formosura no seu rosto, é porque os nossos pecados, a feiura do nosso pecado estava sobre ele. Então, agora os homens esconderam o rosto, viraram as costas para ele. Seu sofrimento produziu compaixão, não produziu compaixão nos outros, e dele não fizemos caso. Ou seja, quando olharam para o Senhor, viraram as costas. Lá em Salmos 22, tem uma expressão que o salmista Davi diz assim, você não diz que é filho de Deus? Em outras palavras, você não é da casa do Pai? Você não tem reverência ao Pai? Não é você que servia a Deus? Peça que o livre agora, ele que te livre. Era esta fala. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Pai? Salva-se a nós e a ti mesmo, se tu és filho de Deus. Ou seja, não fizeram caso naquela via dolorosa, carregando uma cruz pesada, humilhado, chicoteado, xingado, blasfemado, cuspido, chutaram, esbofetearam, proferiram um palavrão contra ele. Um Deus que só fez o bem, curou a muitos, grande parte da multidão que estava ali foram curadas por ele, mas estão ali agora chicoteando, xingando, falando palavrões, humilhando, e ele não teve experiência íntima e longa. Então ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento. Homens de dores, homem de dor, que sabe o que é padecer, ou seja, ele sorveu, ele bebeu até o último gole da taça da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Ele não abandonou a cruz, mas ele levou até o último instante o teu lenho. Ele levou até a última martelada nas mãos e nos pés. Ele suportou as dores que os cravos causaram no peito do pé, na palma da mão. Ele suportou a lança que o transpassou, o caniço que encostou em seus lábios, o fel com a boca rachada, cortada, sangrando, em pele viva, cheia de vinagre. Ele suportou os espinhos da coroa que espetaram o seu cérebro, espetaram sua testa, sua pele, perfuraram. Ele suportou os cuspes no rosto, as bofetadas no rosto, os palavrões, os xingamentos, os murros, os safonões, os chutes. Ele suportou quando a cruz desceu, já com ele amarrado e apregoado, e quando ela bate no fundo daquele buraco onde a cruz ficou espetada, por certo a sua mão e os seus pés sentiu o peso do corpo, e o cravo entrou mais ainda em suas mãos, em seus pés.
Ele foi até o último segundo, não pediu que parasse. A Bíblia nos exorta que ele fez isso como uma ovelha muda, que caminha para ser tosquiada nas mãos dos seus tosquiadores. A Bíblia também diz que ele foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Quem o rejeitou? Vejamos. Quem rejeitou? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus, mas os meus não me receberam. Era o mesmo povo que ele veio, agora é o mesmo povo que está tirando sua vida. Ele foi rejeitado pelos religiosos. Em sua época, chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Falaram tantas palavras, proferiram ao Senhor Jesus. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu, empolgada com seus milagres. Agora, com uma turba, com uma súcia, sangue sedenta, gritam perante Pilatos: crucifique-o, crucifique-o, e caia sobre nós o seu sangue. Ou seja, a multidão sedenta pelo sangue de um inocente, que caia sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo. Quando infante, Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Os poderosos deixaram, ele foi rejeitado por muitos. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. Quantas vezes ele entrou no templo? Nós vemos no milagre do homem da mão mirrada. Ele estava pregando no templo. Foi rejeitado não só naquele momento, mas em muitos outros momentos. E agora, na hora da sua morte também, o Sinédrio forjou testemunha falsa para acusá-lo. E então acusaram de blasfemo, cuspiram naquela época, quando alguém de fato acontecesse a blasfêmia, eles cuspiam no rosto, sendo o próprio Cristo, foi cuspido em seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas traiu, Pedro negou, os demais abandonaram e fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Ele foi abandonado pelo próprio Pai e então, nesse mesmo momento, sentiu o desamparo de Deus e gritou: Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele foi rejeitado e ainda ele é rejeitado quando amamos mais o pecado, ainda que ultrajamos o seu espírito e calçamos aos pés o sangue da aliança eterna, ainda pecamos. Mesmo às vezes se esforçando, parece que às vezes é mais forte que nós, e de fato, Paulo nos exorta em Gálatas 5,16, que há uma luta da nossa carne quanto o espírito, e às vezes ainda o rejeitamos. Ele foi humilhado, no versículo 3, é como de quem os homens escondem o rosto. O Sinédrio cuspiu no seu rosto, acusando de blasfemo. Os soldados humilharam, açoitaram-no, rasgaram seu corpo com fortes açoites, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, e não foi encaixado de uma maneira sóbria, não, mas colocaram dando pancadas, socos. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas de Jerusalém, ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo vozeiro do povo, que gritava e humilhava aos pés da cruz. Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Negaram o Senhor. Ele foi humilhado quando clamou que estava: tenho sede. Para aumentar ainda mais a sua sede, tomaram uma bucha
que os romanos usavam em suas necessidades fisiológicas, colocaram uma ponta de um caniço, molharam, embebedaram em vinagre e colocaram sobre a boca de Jesus para que a sua sede se multiplicasse ainda mais. Então, essa tortura suportou Jesus o sofrimento físico, o seu semblante estava desfigurado, versículo 2, porque foi subindo com renovo e nele não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, ou seja, seu semblante estava desfigurado, não havia beleza nele, ele não tinha aparência, não tinha formosura, a nossa feiura moral estava sobre ele, a nossa feiura moral estava sobre ele, todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele, seu rosto ficou desfigurado e ele foi feito pecado, foi feito maldição, seu rosto deformado, transfigurado, machucado, destruído, abalado, e ele ficou todo deformado, irmãos, torturas cruelíssimas, ele ficou aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras, ele foi moído, enfermou-se, ficou doente, e na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada até a morte, sendo o libertador, sendo aquele que quebra as algemas, sendo aquele que quebra os ferrolhos, abre os cadeados, agora ele está preso, ele está sentenciado, ele está sendo acusado, sendo santo, foi escarnecido como criminoso, sendo criador, foi cuspido pela criatura, sendo criador, a criatura cuspiu em seu rosto, agora já arquejado e machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, empreende a longa caminhada até o Calvário. Era justamente o condenado, levando e carregando a sua própria sepultura. Agora, em meio a palavrões e xingamentos, ele vai enfrentar a via dolorosa. Seu corpo febril latejava debaixo das chicotadas, dos empurrões, e começa a grande marcha para o monte do juízo, a maior marcha da história, não com rodas de carros de guerra, nem com estupido febril de cavalos, mas com o ruído de passos de um homem andando sobre o peso do seu próprio cadafalso, da sua própria dor, da sua própria condenação, sem dever. O justo, acusado injustamente, o bendito, sendo chamado de maldito, o poderoso, nas mãos de quem não tem poder, agora o rei se passando por servo, caminhando, humilhando, sendo humilhado, esta marcha, Jesus arrastando consigo todas as máscaras da humanidade, marcha debaixo de zombaria desta grande multidão. Seu corpo, tutelado de peso, cai, não suportando a cruz pesada. Suas pernas bambeiam, porque o seu corpo se desfalece, está enfermo. Ali, suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E o próprio universo entrou em convulsão. Houve trevas, o sol se escureceu, seu rosto, o sol cobriu, para que não viste o rosto de Jesus, virou as costas para ele, as pedras se arrebentaram nos vales, e os túmulos foram abertos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus foi castigado por causa do meu e do seu pecado, uma contusão, uma ferida, produzida por um instrumento grosso,
ao seu lado, furou, transpassou. Esta ferida resultou-se num golpe de vara, num golpe de espada. Oh, aleluia! Laceraram, um ferimento produzido por um instrumento que rasga a pele. Nas pontas do chicote, escamas em forma de ossos que furaram as costas do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Dilaceraram suas costas e a laceração dos seus tecidos. Agora misturam, se envolvem, se unem o suor, sangue com lágrima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perfuraram o seu lado, atravessaram suas mãos e o seu lado. Os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os sem quebrá-los. Fizeram a incisão, um corte produzido por instrumento, cortado o Senhor do lado, e um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, aonde saiu água e sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para você vir aqui ou ir na sua igreja e ouvir perguntar se Deus te ama, isso é um absurdo. Achar que Deus te ama a partir daquilo que você recebe de bênçãos. Depois de uma dor dessa, oh irmãos, a prova do amor de Deus está expressada na cruz do Calvário, o amor de Deus por mim e por você. Jesus, como ele reagiu diante desse sofrimento? Ele se entregou como sacrifício. A morte foi substitutiva. Ele fez isso em meu lugar, em seu lugar. Ele foi à cruz em nosso lugar. Era nós que deveríamos ter suportado isso. Era nós que deveríamos ter sido dependurado em uma cruz. Era nós que deveríamos ter carregado aquela cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. Aleluia, é a gloriosa recompensa. No último versículo vai dizer que ele receberia a recompensa. Jesus venceu a morte, ele tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte agora não tem mais utilidade, não tem mais a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória, ele venceu a morte, inaugurou a ressurreição. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou, dando a mim e a você liberdade com o Pai, reconciliação com o Senhor. Talvez você veio aqui esta noite fazendo esta pergunta: diante da diversidade da sua vida, como eu estou diante do Senhor? Ele ressurgiu vivo, ele ressuscitou e fez tudo isso por amor a mim e a você. E ele está sentado à destra de Deus Pai poderoso, intercedendo por mim e por você. Não só hoje, mas eternamente. Amém. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.